Eu não resolvi fazer esse vídeo aqui porque o drone modelismo esteja passando por dificuldades. Muito pelo contrário, o drone modelismo vai muito bem, obrigado. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui como consumidor de conteúdo em solidariedade a alguns canais que eu acompanho, que cada vez mais têm postado vídeos expondo dificuldades, e isso na melhor das hipóteses, viu? Porque alguns deles até já desistiram e nem postam mais conteúdo. Então com esse vídeo aqui eu quero explicar para vocês um pouco sobre como o YouTube funciona, inclusive eu acho que vai ser bem interessante para quem tá começando a postar conteúdo agora e ainda não se ligou de algumas coisas, o que foi que mudou e por que vocês deveriam começar a se preocupar com o futuro dos canais que vocês acompanham. É claro que nem todo mundo vai concordar comigo, né? Afinal de contas, eu vou falar sobre os podcasts, e eu sei que tem muita gente que não gosta de falar disso, que eu acho uma grande bobagem, porque apesar do que eu vou falar aqui, eu gosto de podcast, eu consumo conteúdo de podcast, mas eu sei que eventualmente pode ter também um lado que não é tão benéfico. Por exemplo, eu tenho carro, gosto de carro, mas eu sei que ele polui. Sem contar que isso aqui também é uma teoria, porque na verdade, se for parar pra pensar, eu acho que nem a pessoa que programou o sistema de recomendações de vídeo do YouTube sabe muito bem como que ele funciona. Mas eu garanto pra vocês que é uma boa teoria, tem algumas coisinhas aqui que eu acho que pelo menos vocês vão dar uma paradinha pra pensar a respeito. E por falar em paradinha, tá na hora de dar aquela paradinha, porque tá começando mais um vídeo de sábado aqui no canal Drone Modelismo. No dia 23 de abril de 2005 foi publicado o primeiro vídeo do YouTube. Ele foi enviado pelo usuário Jod Corin, que não por acaso foi um dos 3 fundadores do YouTube, todos ex-funcionários do PayPal que perceberam que não existia naquela época nenhuma outra ferramenta gratuita que permitisse que as pessoas publicassem seus vídeos na internet. Já no ano seguinte ele foi comprado pelo Google por inacreditáveis 1,65 bilhão de dólares, e depois de passar alguns anos como um reduto de vídeos curtos e gatos fofinhos, o YouTube encontrou seu propósito e passou então os últimos 15 anos recebendo de braços abertos todas aquelas pessoas que tinham uma boa ideia na cabeça e que não tinham medo de trabalhar duro. E o grande barato do YouTube, pessoal, é que nunca houve nenhum tipo de imposição. Quanto mais original, quanto mais autêntico fosse o canal, mais sucesso ele fazia. E essa receita sempre funciona muito bem e de certa forma até hoje funciona, afinal de contas, né? Eu tô aqui falando com vocês. Mas eu não fiz esse vídeo pra falar sobre por que eu tô aqui e sempre explicar pra vocês por que tantos canais bons do YouTube estão passando por dificuldades. E uma boa forma de começar essa conversa é falando sobre como que tu veio parar aqui. E a resposta disso é muito simples, né? Afinal de contas, como que a gente escolhe um vídeo no YouTube? E geralmente, né, é rolando com o dedo entre um monte de sugestão do YouTube e canais que a gente segue. Mas o nosso tempo é curto, né, pessoal? Então a gente só vai clicar se o título e a thumbnail do vídeo realmente nos convencerem de que devemos tomar uma decisão tão importante quanto essa. E a coisa é simples assim, pelo menos do nosso ponto de vista como consumidor de conteúdo. Mas apesar do que possa parecer, o fato é que escolher um vídeo entre outras centenas de vídeos não é a mesma coisa que numa feira escolher uma laranja entre outras centenas de laranjas. Isso porque a qualidade das laranjas ela é aleatória, enquanto que aqui no YouTube, cada um dos videozinhos que tem ali foi pensado para ser o mais atrativo possível para atrair o teu clique. E esse aí é o começo de tudo. Eu posso até contratar o James Cameron para ser o diretor do meu vídeo e o Tony Stark para apresentar ele aqui no meu lugar. Se tu não te interessar pelo título e pela thumbnail do vídeo, tu não vai nem clicar, quem dirá assistir. E aí rapidamente o YouTube vai deixar de recomendar esses vídeos aí para mais pessoas e esse vídeo aí simplesmente vai morrer na plataforma sem que as pessoas soubessem que ele nem era tão ruim assim. Esse aí é um dos principais algoritmos do YouTube, ele se chama CTR, que em bom português quer dizer taxa de cliques. A cada 100 vezes que o YouTube sugere teu vídeo para alguém, quantos clicam nele? Isso quer dizer que se o CTR de um vídeo que tu publicou for bom, são maiores as chances de que o YouTube continue indicando esse teu vídeo para mais e mais pessoas. Esse é o motivo pelo qual aqui no canal vocês veem cada vez menos títulos do tipo review do Yashin E008 e cada vez mais títulos do tipo o drone mais barato e fácil de pilotar de 2021. Com essa tática aí eu consigo aumentar a taxa de cliques, só que fazendo isso eu crio um outro problema que eu também preciso resolver. Se o conteúdo do meu vídeo ficar muito distante daquilo que consta no título e na thumbnail do vídeo, tu vai te frustrar e vai, ó, vazar, e essa redução no tempo de visualização também vai impactar negativamente o meu vídeo. E é por isso então que eu não levo uma horinha para fazer um vídeo daqueles, eu levo às vezes 2 ou até 3 dias. E mesmo que com todo esse trabalho aí, ainda assim o conteúdo não fique tão espetacular quanto o título e a thumb prometiam, e eu não tô falando só do meu canal, viu, mas de qualquer canal, ainda assim esse é o único jeito que eu conheço de conseguir trabalhar e crescer atualmente se tu já não for um canal bem grande. Então em resumo, pessoal, lembra do exemplo das laranjas que eu dei há pouco? As feias tu nem escolheu, mas com aquelas laranjas bonitas que tu escolheu e levou para casa, provavelmente tu pegou elas e fez um suco
pra assistir esse vídeo aqui. E mesmo que ele não esteja tão gostoso quanto a aparência das laranjas sugeriam quando estavam lá na feira, por uma questão de comodidade é mais provável que tu vá continuar tomando esse suco aí, ao invés de te levantar e ir lá fazer um outro suco sem qualquer garantia de que ele vai ficar melhor do que esse que tu já tá tomando. E é pela mesma lógica que tu vai continuar assistindo meu vídeo, apesar dele não ser tão bom quanto tu esperava que ele fosse, ainda assim ele é razoavelmente bom. E mesmo que tu não assista ele até o final, isso ainda é muito melhor do que se tu simplesmente não tivesse clicado nele. É mais ou menos assim que a banda toca desde sempre. Mas se isso aí sempre foi assim, então o que mudou? E é aqui então que entra a controvérsia, que vão começar a surgir as divergências de opinião. Mas a teoria que eu trago pra vocês é que os podcasts eles estão mudando as regras do jogo. Pensem comigo, o que vocês acham que é mais vantajoso pro YouTube? Tu sugerir um vídeo meu e arriscar te perder depois de 10 minutos, que é mais ou menos o tempo que um vídeo aqui dura? Ou te sugerir algum vídeo de um podcast que vai te prender aí por, sei lá, de 2 a 3 horas e ainda vai ficar faturando o tempo todo com superchat? Sem sombra de dúvidas, né, que o podcast é muito mais interessante. Qual é que é o resultado disso? Antes dos podcasts, ao longo de 3 horas, tu assistia aí cerca de 20 vídeos em um monte de canal diferente. Já agora, nesse mesmo aí, tu assiste um único canal de podcast e nessas 3 horas aí, nenhum outro canal que tu gosta e nem os que tu não gosta também vão receber um único clique teu. Sabe por quê? Parece óbvio, mas não é. São 2 motivos. Primeiro, porque os podcasts eles são a nova novela da Globo. As pessoas estão relembrando, ou no caso da nova geração, estão aprendendo como era fácil simplesmente chegar, ligar a televisão e deixar simplesmente o conteúdo vir, sem ter que ficar pensando qual que vai ser o próximo vídeo que eu vou assistir a cada 10 minutos. Pensar dá trabalho, a gente passa o dia pensando, quando a gente quer descansar, a gente não quer se cansar. E segundo, porque do mesmo jeito que acontecia com as novelas, tu também provavelmente vai assistir esse podcast e ir até o final. Nenhum podcast é bom do início ao fim, mas apesar disso aí, a retenção é altíssima. As pessoas não saem só porque a conversa tá ruim, elas deixam ali, ó, rolando. Elas reduzem o nível de exigência. Na verdade, quando a conversa tá ruim, eu não tô nem ouvindo, eu tô ali olhando notícia no meu celular. Então esse é um dos problemas. Os podcasts eles são uma solução cômoda e ocupam boa parte do tempo que as pessoas dedicam pro YouTube. Outro problema também polêmico são os canais de corte desses podcasts. Não sei se vocês sabem, mas tem canal de corte com mais visualizações que o próprio podcast. E se vocês pararem pra pensar, eles nem estão criando conteúdo novo, eles só estão copiando um trabalho que outra pessoa já fez. E outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas existe até grupo de WhatsApp que esses canais de corte participam para ficar trocando conteúdo entre eles e conseguir publicar mais vídeos, mesmo que repetidos. Então, na minha opinião, o grande feito desses canais aí, no final das contas, foi a banalizar o clickbait, já que frequentemente as chamadas dos títulos e da thumb desses vídeos aí não costumam ter nenhum compromisso com o conteúdo do corte, e as pessoas nem ligam. Só que, infelizmente, pro YouTube nada disso importa. Pro YouTube o que importa é que esses cortes aí eles são ouro puro, porque eles já sabem que ali dentro tem um conteúdo escolhido a dedo, já com a chancela do podcast original. E o melhor, são vários canais de corte gerando receita múltiplas vezes pro YouTube com o mesmo conteúdo. Como é que alguém vai competir com isso? E como tu chegou em casa às 8 da noite, colocou um vídeo de podcast de 3 horas que vai terminar ali pelas 11 da noite, só vai te sobrar tempo depois para assistir mais 1 ou 2 vídeos, que provavelmente vai ser algum vídeo de algum canal de corte que o YouTube vai sugerir. E como depois que tu coloca um podcastzinho para assistir, ou então um corte, o YouTube ele passa só te recomendar outros podcasts, se tu pegar no sono é muito provável que ele vai passar a noite inteira gerando visualizações para eles. Ah, Rafael, mas eu não tô na onda dos podcasts, eu até vejo, mas eu também continuo assistindo os meus canais favoritos. E eu também, meu amigo, e eu dou muita preferência pra eles. Mas ainda assim, aquele público gigantesco que tá lá assistindo os podcasts, ele não brotou do chão. E se eles estão lá, quer dizer que eles não estão mais onde eles estavam. Houve uma evasão, isso é fato, e enquanto eles estiverem lá, eles não vão dar view pra mais ninguém. E pessoal, como eu disse lá no início do vídeo, tá? Eu não tenho nada contra podcasts de uma maneira geral. Eu gosto de assistir, tem alguns que eu acho muito bons. Mas não tem como deixar de perceber que toda essa potência aí tem consequências. E uma delas é que para tentar concorrer com essa máquina de produção em massa de conteúdos tão instigantes, os criadores de conteúdo tradicionais estão tendo que recorrer a todo tipo de apelação para tentar aumentar o seu CTR. Ah, então foi por isso que tu explicou o que era CTR. Sem contar que se por um lado as pessoas não são tão exigentes quando estão assistindo um podcast e vão ter a tendência de deixar ele rolando por um bom tempo ou às vezes até o final, com os canais tradicionais acontece o contrário. O nível de exigência é altíssimo, se o negócio não for a fina flor, o cara vai ali, clica no next e passa pro próximo. E é óbvio que isso aí tem levado aí alguns criadores de conteúdo a tentar só lançar obras-primas, né, o que é totalmente impossível. Isso sem mencionar aqueles que, vencidos pelo cansaço, acabam desistindo do próprio projeto, vão lá e compram 2 microfones, uma mesa e uma TV
para montar mais um podcast. E aí é claro que todas essas coisas juntas, né, elas acabam formando um cenário que é bem diferente daquele YouTube criado pelos 3 ex-funcionários do PayPal, que privilegiava justamente as ideias originais e autênticas. Então, como eu falei, pessoal, aqui nesse vídeo eu passei para vocês uma teoria do que pode estar acontecendo aí com tantos canais bons. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas por via das dúvidas, quem sabe hoje, ao invés de quando tu chegar em casa tu colocar de cara aí a 5ª participação do Danilo Gentili no Flow Podcast, pelo menos seleciona ali alguns vídeos dos teus canais favoritos e deixa rolando enquanto tu toma um banho. Com certeza não é a mesma coisa, mas com certeza também é bem melhor do que nada. Tá beleza, pessoal? Muito obrigado para quem teve a paciência de acompanhar esse vídeo até aqui. Eu sei que ele é um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui no canal, mas era um assunto que eu queria conversar e também, como vocês sabem, nesse segmento de drones nem sempre tem assuntos tão interessantes ou então existe tempo hábil para criar determinados conteúdos, como por exemplo um super review de um drone, ou são coisas que tomam tempo. Então também é legal ir acostumando o algoritmo do YouTube a trazer alguns temas um pouco diferentes aqui pro canal. Vamos ver se esse aqui não vai ser outro daqueles vídeos que vai dar aquela bela daquela flopada. Espero que não. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não esquece de conferir se tu continua inscrito aqui no canal. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar de novo. O YouTube ele é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês não acompanham mais há algum tempo e também muito bom em recomendar vídeos de canais que vocês já assistiram pelo menos uma vez. Então às vezes tu tá aí assistindo vídeos de um canal há sei lá quanto tempo sem perceber que nunca foi inscrito. Então se for teu caso, clica aí nesse botão de se inscrever, independente de tu estar aqui no Drone Modelismo ou qualquer outro canal que tu gosta, com certeza isso vai ser um presente pra pessoa que tá ali criando conteúdo pra ti. Feito, nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.